volume. Então a gente pode olhar só para o número de séries, para a multiplicação entre séries e repetições, ou o volume da carga, o volume load, né? Como eu falei, multiplicando tudo. Normalmente os estudos ele olham para uma classificação mais de série, né? Ah, o que é mais volumoso? É que faz mais séries. O treino que tem mais séries é o treino mais volumoso, independente de olhar para a repetição, tudo mais. Eu tinha destacado esse estudo de síntese proteica, e quando eu olho para a hipertrofia também, isso aqui é uma meta-análise, eles compararam série única com várias séries. É claro que várias séries é melhor. Tá? Ó, 2 a 3 parece ser melhor que uma. 4 a 6 é melhor que 2 a 3 e que uma. Mas não quer dizer que não teve um efeito aqui. Ó. Isso aqui é um efeito, não é zero. É unidade arbitrária, né? É um cálculo do tamanho do efeito da intervenção, mas tem um efeito importante com uma série. Isso que eu quero que vocês considerem. Então, é primordial que a pessoa que quer emagrecer, a pessoa que quer ganhar massa muscular, tenha um estímulo de força. E esse estímulo pode não ser o ideal, mas ele vai ser um estímulo que vai garantir uma resposta anabólica melhor do que se ele não fizesse. Tá bom? Essas meta-análises aqui, ó, elas revelam pra gente que parece haver uma dose e uma resposta em relação à quantidade de séries que eu faço e hipertrofia que eu tenho. Então, se eu fizer menos que 5 séries na semana, eu tenho hipertrofia. Mas se eu fizer entre 5 a 9 na semana, tipo, 4 séries na segunda, 4 séries na quinta, eu tenho hipertrofia. E se eu fizer mais que 10 séries, eu tenho mais ainda. Mas mais que 10 séries, Cleiton, até quando? Aí que mora o grande problema da área. A gente não sabe qual é o teto. Pode ser que alguém deve estar falando assim, mas nossa, na semana, para perna, para o quadríceps, vai, eu faço na semana umas 30 séries para o quadríceps, 15 séries na segunda, 15. A gente não sabe se isso é muito ou se é pouco. Você precisa o quê? Monitorar, ver se você está desenvolvendo mesmo ou não. O que você tem que ter em mente assim, que se você aumentar o número de séries, você aumenta a resposta. Só que a gente não sabe qual é o teto. E esse teto pode ser individual. Então, pode ser que você esteja fazendo mais séries do que seu organismo é capaz de lidar com elas. Transferindo para o suplemento. É um estudo de dose e resposta com albumina, e depois as pessoas foram fazer a mesma coisa com o whey. Então o sujeito fazia cadeira extensora lá e tomava albumina. E aí ele tomava nada, 5 gramas, 10, 20 e 40. O que eles observaram aqui? Que quando o sujeito aumenta a quantidade de proteína ingerida, a síntese de proteína também aumenta. Letras diferentes, diferença significante. Então, de 0 para 5 e para 10 teve um aumento. De 5 e 10 para 20 teve um aumento. De 20 para 40 há uma tendência, mas não teve aumento. Então, parece que você tem que ingerir entre 20 a 40 por dose. Ou seja, qual é o teto? Parece que ser 40. Vocês acham que com o exercício também não deve existir um teto? Imagina só. Você precisa ter estímulo para ter transcrição. Recrutou unidades motoras, mecanotransdução, ativou a transcrição, formação de RNA a partir do nosso código genético e depois tradução do nosso RNA em uma proteína específica. Para que isso aconteça, tem que ter estímulo mecânico e ter aminoácido para formar a proteína. Agora, a gente já viu que mais aminoácido não quer dizer que mais síntese vai ter feito. Agora, mais pancada no músculo, mais volume também, não é de se esperar que também não ative mais a síntese proteica. Você já está no limite, já está num estresse grande, seu músculo está arrebentado. Você vai estimular mais a síntese proteica porque você está fazendo mais séries. Do mesmo jeito que mais aminoácido não garante mais síntese, mais séries talvez não vá garantir também.
Então parece existir um teto. Só não conseguiram demonstrar isso aí em humanos. Quando a gente vai para animais, ó, estudos com animais, esse aqui, ó. Os caras pegavam o gastrocnêmio dos ratos e davam uma estimulação lá. E eles foram medir a síntese proteica. Com uma série, 3 séries, 5 séries, 10 séries ou 20 séries. Enquanto as séries são pequenas, 1, 3 e 5, parece haver uma crescente. Asterisco diferente de 1. A letrinha diferente de 3 e de 1. Só que aqui, ó, não tem, apesar de uma tendência de aumento e redução, não houve diferença estatística entre as condições de 5, 10 e 20. Para toda síntese proteica. Estímulo contrátil, síntese proteica aumentada, mas não foi uma escadinha, como visto até aqui. Da mesma forma que acontece com o suplemento. Não quer dizer que mais proteína, mais síntese, nem que mais volume, mais síntese. Embora os dois tenham uma relação dose-resposta. Se eu consumo mais proteína, eu tenho uma resposta maior. Se eu faço uma série a mais, eu tenho uma resposta maior. Até quando isso vai? Com o aminoácido está estabelecido. Parece que em torno de 40 gramas. Agora, com treino de força, ninguém sabe muito bem. Ninguém sabe muito bem qual é esse teto. Esse é o chamado U invertido. Se você fizer menos que o volume ótimo, você vai ganhar menos. Se você fizer o número de séries ótima, você vai ganhar o máximo que você pode. Mas se você virar o fio, o ganho vai ser menor. Esse U invertido aí, ele ainda precisa ser melhor explorado. Nosso estudo vai tentar ir para essa direção. O que eu posso dizer para vocês é que, por mais que vocês saibam que, poxa, o sujeito está fazendo mais série e está gastando mais caloria, cuidado que isso pode estar atrapalhando o anabolismo dele. Você tem que avaliar a massa magra desse sujeito e ver se ele está respondendo de fato com mais dose. Tá? Com mais dose.